no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia! 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, que vieste a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo sou teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga assim: Lodebar. Amém. Versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, à casa de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatã teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Eu te louvo nesta noite, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, de poder ver meus irmãos amados. Nós não passamos tanto tempo assim juntos, ó Deus, mas há uma comunhão, há uma coisa maravilhosa, um ambiente espiritual de família neste lugar. É muito bom, Deus, ver os meus irmãos queridos. É muito bom olhar para a igreja e perceber que há pessoas perseverando em andar contigo. Ó Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida nesta noite. Fala conosco através desse texto. Nós viemos aqui, ó Pai, não queremos voltar para casa de mãos vazias. Queremos ouvir a tua voz e entender o desejo do teu coração para as nossas vidas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Essa história, você talvez já tenha lido esse texto, não sei. Muitos conhecem a história deste jovem chamado Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatã. Jonatã foi o melhor amigo de Davi. Foi um amigo irmão de Davi, que se amavam muito. E Jonatã era filho de Saul, o rei que perseguiu a Davi tanto tempo. Mas a história nesta noite que eu queria assim pensar um pouco com você é sobre a vida deste menino chamado Mefibosete. E eu coloquei ali, ó, como tema dessa mensagem: vencendo os traumas da vida. Todo homem deve aprender a vencer traumas em tua vida. O tempo passa muito rápido, enquanto muitos não progridem por estar apegados aos traumas da vida. O que é trauma, pastor? O que significa essa palavra? A palavra trauma é oriunda do vocábulo grego e também significa ferida. Então, traumas são feridas que muitas vezes nós temos na nossa vida. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte
o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo. Olha que interessante, o direcionamento da vida de uma pessoa, que essa pessoa seja afastada do seu projeto de vida. O que a palavra trauma significa? Ferida. E nós precisamos aprender a lidar com as feridas da vida. Quantos de nós fomos feridos aqui? Se eu pedir para você levantar a mão, todos nós temos coisas ruins que aconteceram no nosso passado. E esse menino Mefibosete, ele era um colecionador de traumas, de feridas. E é interessante porque quando nós não sabemos lidar com as feridas da vida, né? O que são essas feridas? São às vezes, irmãos, o abandono. Às vezes você foi abandonada. Às vezes você foi traído. Às vezes te passaram a perna. Te prometeram coisas e não cumpriram. E aí às vezes nós vivemos com essas feridas na nossa alma, no nosso coração. E o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que se nós não aprendermos a lidar com essas feridas, esses traumas da nossa vida, eles impedem-nos da gente caminhar. Você vai ver isso na vida de Mefibosete. É isso que esse texto que eu li aqui, e eu estava estudando sobre o assunto, o texto diz o seguinte: quando eu não sei lidar com os traumas, interferência na minha vida. O que é uma interferência? É quando você é anulado, quando você não consegue dar sequência no plano, no projeto de Deus para a sua vida. É a capacidade de mudar de rumo. Quantas pessoas sofrem, estão sofrendo por causa de traumas, por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Então nós precisamos, irmãos, erguer a nossa cabeça, confiar em Deus e deixar os nossos traumas. Amém? Eu ainda crente, irmãos, existia muitos traumas na minha vida ainda. Mas eu me lembro que no primeiro impacto, por isso que o impacto é importante, no primeiro impacto que eu fui, olha, eu me lembro que Deus, Ele tratou traumas na minha vida, assim, horríveis. E eu pude naquele dia deixar isso para trás. O problema da ferida, dos traumas, é quando nós não deixamos para trás. Quando nós vemos, às vezes, para o casamento, com um trauma, por exemplo, do pai que batia na mãe. Você talvez cresceu dentro de um contexto onde o seu pai batia na sua mãe. Aí você entra no casamento agora, e aí você, por causa desse trauma, você então passa a viver como seu pai. Por que você pode ver, há muitos homens que batem nas mulheres, que violentam mulheres, por quê? Porque aprenderam lá atrás a fazer isso, porque sofreram com as brigas que se tinham dentro de casa, com a sua mãe e seu pai, e aí trazem isso. Então, nós precisamos entender o seguinte, que quando nós vamos a Cristo, aleluia, nós precisamos, e tem gente crente, irmão, carregando trauma aí, tem gente crente que se converteu, mas ainda que precisa deixar, tem feridas em sua alma que precisam ser curadas. Amém? Deus está dizendo nesta noite, ei, eu vou curar essas feridas na tua alma, se você querer, se você quiser, estiver disposto a deixar tudo isso. Então, se nós não tomarmos cuidado, o trauma impede a nossa vida de caminhar. Temos que tomar cuidado. Amém? Em Cristo, irmão, as coisas são novas. Nós precisamos viver coisas novas. Então, olha a história de Mefibosete. A Bíblia narra, olha para você ver que interessante. Eu quero falar um pouco sobre a história dele. A Bíblia narra, em 2 Samuel, a história de um homem, desse menino chamado Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. Olha quem ele era, preste atenção. Olha, Mefibosete, primeira coisa, ele era filho
de um príncipe, automaticamente ele era príncipe também. O seu avô era rei de Israel. Olha que interessante. Então, um príncipe, um homem de descendência real, que quando criança é acometido por um acidente e se torna aleijado. 2 Samuel capítulo 4, você vai ver ali, né, depois nós vamos ler, Mefibosete tem 5 anos de idade e ele está na casa dele. E de repente chega a notícia que seu pai havia morrido, que seu avô havia morrido. E ali quem estava cuidando dele, pega ele assim, muito rápido, porque a guerra era o seguinte, irmãos: se eles matassem o rei, eles vinham para matar todos da casa. Eles queriam eliminar todos. Então, quando aqueles que cuidavam de Mefibosete souberam que o pai dele havia morrido e que o rei havia morrido, pegaram ele mais que depressa, e nessa de sair correndo, de levar, vamos levar o menino, deixou o menino cair, irmão. O menino então se torna um acidente, uma fatalidade, então ele perde os seus 2 pés, ele fica aleijado dos pés, nesta correria. Então essa é a situação deste menino, é acometido por um acidente, se torna aleijado. Uma interferência forte começa então a mudar a história dele, o seu projeto de vida, tudo aquilo que seu pai tinha sonhado para ele. Você imagina, até os 5 anos, esse menino, ele era assim, ali, crescendo com a família, havia planos para ele, mas de repente tudo muda. E eu quero te falar uma coisa nesta noite, quero te fazer uma pergunta: o que tem te afastado da posição de príncipe? Uma queda, um pecado? Sabe o que acontece, irmão, muitas vezes? Às vezes nós, por causa desses traumas da vida, nós esquecemos quem realmente nós somos. Nós esquecemos às vezes a importância nossa para Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que não conseguem lidar com os traumas, elas não conseguem avançar em suas vidas, e elas esquecem daquilo que realmente elas são. Você vai perceber isso na vida deste menino. Precisamos entender que se a vida foi dura conosco, isso não anula aquilo que Deus planejou para nós. Amém? Amém ou não? Não importa como você chegou aqui hoje. Pastor, eu já sofri demais, já passei por coisas que você nem imagina, pastor. Deixa eu te dizer, isso não anula aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus planejou para você. Não deixa os traumas da vida, os problemas que você passou lá atrás, ou as coisas que você sofreu lá atrás, impedir de você ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Diga para o seu irmão assim: ei, irmão, Deus tem algo maravilhoso para você. Diga para o seu irmão aí, irmão, diga com fé: Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. A vida de Mefibosete tinha uma coleção de traumas que precisava vencer para continuar vivendo a sua vida. E eu queria pensar com você aqui muito rapidamente algumas coisas. Olha para você ver. Uma das coisas que impedia Mefibosete de avançar: trauma físico. Diz assim: trauma físico. Você imagina, 2 Samuel, olha, volta um pouquinho aí, capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz, ó. Versículo 4. Diz assim, ó: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, caiu, ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O primeiro trauma da vida deste menino era o fato dele ser uma pessoa com deficiência física. Olha para você ver. O deixaram cair, e isso o fez deficiente dos pés.
o trauma físico sofrido por Mefibosete impedia que ele exercesse a posição de guerreiro, de valente. Esse menino cresceu, irmão. Ele cresceu aos 5 anos de idade. Porque, irmão, se tem uma coisa que o povo judeu, o povo de Deus ensina, é os filhos sobre quem realmente ele é. A história diz que o menino, até os 8 anos de idade, o judeu, ele é ensinado a gravar e ditar o Pentateuco inteirinho. Sabe o que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não só precisa saber o que está lá, mas precisa ter memorizado aquilo que está lá. A importância que eles dão para a criança, para que eles entendam quem eles são. A importância deles saberem a função para que Deus criou eles, a função de Deus na vida deles. E Mefibosete não era diferente. Mefibosete entendia. Por que um trauma físico? Um príncipe, o prazer de um príncipe, a cultura de um príncipe era lutar ao lado do exército. Então o trauma ficou na vida dele, porque ele sabia que jamais ele poderia fazer isso. Ele jamais poderia exercer uma posição de guerreiro, uma posição de valente. Geralmente todos os príncipes de Israel tinham que ir à guerra, empunhar suas espadas, defender o rei. Ele não conseguia. Imagine a frustração de ver todos os seus irmãos irem à batalha vestido de armaduras e ele sozinho não poderia. O trauma físico veio acompanhado, de outra notícia, A gente vê que depois veio uma outra notícia, mas você percebe a frustração deste menino? A frustração desse menino de não ter os seus pés. Então, ele carregava esse trauma com ele. Tem gente assim, irmãos. Tem gente assim que não consegue avançar. Sabe, quando nós carregamos traumas na nossa vida, a gente não consegue guerrear, a gente não consegue lutar. A gente se entrega fácil. O inimigo toma o território na nossa vida. Nós precisamos avançar, amém? E uma das maneiras de avançar é esquecer, é deixar para trás aquelas feridas que nos fizeram mal lá atrás. Outro exemplo é o trauma familiar. E é isso que eu estou dizendo. O texto diz assim, 2 Samuel capítulo 4 diz assim, no versículo 4: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, era da idade de 5 anos de idade. Em Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Ele perdeu de uma vez as pessoas mais importantes da sua vida. Porque o pai, a figura do pai para ele, a figura do avô para ele, eram quem movia o teu coração. Mas de repente chegou a notícia: olha, teu pai e teu avô morreu. Então o trauma familiar, sabe o que aconteceu? Ele ficou sozinho. Nitidamente ele foi abandonado pela fatalidade da vida. E os traumas muitas vezes vêm assim. Eles vêm por coisas que vocês não esperam. A gente não espera ser traído, às vezes, por pessoas que a gente nem imagina. Eu estava lendo um artigo essa semana, fiquei indignado. Com essa questão de futebol, eles postam muita coisa, mas o artigo que eu estava vendo, jogadores de futebol, amigos que jogavam no mesmo time, que traíram um ao outro, um pegando a mulher do outro. Eu falei, esse povo não é crente, não tem. Mas você percebe que a traição dói muito mais, a ferida é muito maior quando acontece algo de pessoas que nós não esperamos aquilo. Não, eu podia esperar de todo mundo, menos desta pessoa. Então, essas coisas acontecem. Às vezes a gente não imagina de onde vem, a gente não espera, mas acontece. Como que nós lidamos com as fatalidades da vida, com as perdas da vida? Sabe, irmão,
eu perdi meu pai assim, de uma forma tão assim. Foi tão difícil para mim suportar aquilo. Foi tão difícil para mim fechar aquela ferida de entender que meu pai havia morrido por uma coisa tão boa. Então, a gente às vezes sofre com essas coisas que a gente precisa, não importa o que aconteceu, o que você perdeu, o quanto você foi maltratado, nós precisamos continuar andando. Amém? Ele tinha um trauma familiar. Ele ficou sozinho. Imagina alguém chegando, e essa história é interessante, até a porta da tua casa gritando: olha, teu pai é morto o teu pai e teu avô, todos da tua casa. A notícia chegou aos ouvidos dele, né? Avisando ele: ó, morreu todo mundo, você está sozinho. Passar o resto da vida dele sozinho, vencer o trauma familiar. Sabe qual foi outro trauma? Trauma social. Olha para você ver a consequência do trauma físico, do trauma familiar, foi o trauma social. Por quê? Em consequência do trauma físico familiar, Mefibosete é levado a um lugar denominado Lodebar. Diga assim comigo: Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Diga de novo: Lodebar. Sabe o que significa? Significa terra do esquecimento. Sabe quem ia para Lodebar? Quem já havia desistido da vida, quem não tinha mais esperança, ia morar naquele lugar. Sabe quem ia morar em Lodebar? Quem não queria ser visto por ninguém. Esta é a história, se você estudar sobre este lugar. Era um vale seco, feio, horrível. Era assim, a lama, Lodebar significava lama, significava o fundo do poço. Ele foi privado de viver uma vida social, foi levado sem pasto, lugar de esquecimento, um lugar onde a ovelha nenhuma poderia viver. Sabe por quê? Não tinha o que comer naquele lugar. Vivia-se naquele lugar em miséria, uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, cegos, leprosos, enfim, os imprestáveis. Lodebar. Lodebar era aquele lugar preparado para aqueles que não podiam entrar na cidade. Lá só tinha leproso, paralítico, cego, e estava lá no meio Mefibosete. Com tudo isso, eu quero chocar você nessa noite. Quero que você imagine, se coloque no lugar desse menino. Lodebar, terra de esquecimento. Foi-lhe tirado tudo que possuía pela circunstância da vida. Sabe, querido, às vezes a gente acha que passa por algumas coisas e fala assim: ei, Deus não está comigo. A gente enfrenta algumas coisas na vida e fala: mas Deus não está. Irmãos, ninguém estava mais na miséria do que esse menino chamado Mefibosete. Sozinho, sem família, deficiente físico, esquecido. Ele simplesmente foi esquecido. Agora você tem que entender uma coisa: esse menino não era qualquer um. Ele era um príncipe, um candidato a ser rei de Israel. Porque às vezes a gente, né, tem coisa que a gente não dá para. Então é duro, é forte essa história para mostrar para nós que nós temos que tomar cuidado quando nós damos vida aos traumas da nossa vida. E eu quero pensar um pouco aqui sobre a restauração de Mefibosete. Então esse era o contexto dele, né? Trauma físico, trauma familiar, trauma social. Tem muitos outros, irmãos. Você imagina o que esse menino sofreu, a dor, né? A dor, o trauma de viver sozinho, não ter. Você imagina a dor,
a mente deste menino como que não era. Então, você tem que pensar, eu quero que você se coloque no lugar, para que você pense um pouco agora, sobre o que nós vamos falar, sobre a restauração. Olha que interessante, a restauração começa em Jerusalém. Ele foi levado a um lugar de esquecimento, ele foi levado de um lugar de esquecimento para um lugar de paz. E eu queria assim pensar algumas coisas, para que você pense aqui comigo. Pastor, o que eu posso fazer? Eu tenho alguns traumas na minha vida. O que eu posso fazer? Eu sei que eu não vou dizer para você que tudo aqui. E tem outros vários meios dentro da palavra, mas eu queria chamar a tua atenção com algumas coisas que eu anotei aqui, para que você vença os traumas da sua vida. O que eu preciso fazer? Porque, irmão, uma coisa eu vim aqui apresentar para você uma pessoa traumatizada. A outra coisa, não tem problema, o pregador tem que apresentar a solução para isso. Amém? Porque essa é a ideia da Bíblia. Nós precisamos apresentar a solução para isso. Então, qual é uma das coisas que você pode fazer, aleluia, para que você vença os traumas da sua vida? Primeira coisa que eu queria pensar com você. Você precisa crer, amém? Que Deus jamais se esquece de você. Sabe por quê, irmão? Porque esse é o sentimento, irmão Fátima, que nós temos, irmão Claudemir. Quando nós estamos passando por lutas, como você está passando, Gleice. Pô, Deus não está me vendo. Será que Deus não está me vendo? Essa vida que eu estou vivendo. Irmão, eu já pensei isso. Eu já passei por isso. Sabe aqueles momentos de desespero? Eu já passei momentos de desespero na minha vida, irmão. Momentos assim, de dificuldade financeira. Momentos, filho doente no hospital. Teve uma vez, irmão, que eu peguei eu nem sei o que é aquilo lá, até hoje os médicos não sabem o que é. Eu tive um problema no olho, irmão, há uns 10 anos atrás. Eu fiquei cego totalmente de um olho. Esse olho meu aqui, o direito, ele foi avermelhando e ficando preto. E aí eu perdi a visão, eu não enxergava com ele mais. Eu me lembro que eu ia no hospital, né, mamãe? A mamãe lembra, né? Eu ia no hospital, o meu irmão, o pastor Osmir, ele vivia comigo no hospital. Eu ia no hospital e eles analisavam. Eu fui naquela clínica Raskin, e eu ia no Vera Cruz, e eu naquela luta. E eu cheguei um tempo assim, Deus, Pai do céu, você esqueceu de mim? Que luta é essa? Eu lembro que eu ia no culto, eu só chorava no culto, porque eu não enxergava. Eu peguei uma intoxicação no meu olho, e, irmão, fiquei cego. Então, momentos assim, e difíceis, que nós passamos, eu lembro que eu orava, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Eu chorava na presença, eu falei, Deus, olha meu olho, olha aqui, como é que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, da minha família? Tenho um filho pequeno. E eu chorava. Talvez você já passou por isso, por momentos piores do que esse, do que o meu. E sabe qual é o nosso sentimento nesses momentos difíceis? É de achar que Deus não está nos vendo. De achar que o Senhor, Ele não está vendo o teu sofrimento. Olha aqui, deixa eu te falar para você vencer os traumas da sua vida, você precisa pensar o seguinte: Deus, Ele não esquece de você, Ele sabe a dor e a luta que você já passou, Ele sabe o que você já passou e o que você tem passado. O que Ele não quer? Que esses traumas permaneçam em você. Então você precisa crer. Está difícil, pastor, mas você precisa crer. Olha para você ver o texto lá de 2 Samuel capítulo 9, que nós lemos, no versículo 1 diz assim, ó: disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonathan. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É claro que tinha ali aquela consideração de Davi com Jonathan, mas Deus estava operando através da vida de Davi para que esse menino fosse lembrado, para que esse menino fosse tirado do lugar onde ele estava.
Então você precisa entender, irmão, amém? Que Deus, aleluia, nos momentos difíceis da sua vida, sabe, Deus, Ele não se esquece de você, amém? Ele vai enviar alguém para te ajudar. Ele vai tirar você de onde você está. Foi o que ele fez. Davi se lembra para ajudar alguém da casa de Saul. Foi Deus que o fez lembrar disso. Deus sempre se lembrou. Olha que interessante. Egito, né? O povo de Israel preso no Egito 400 anos. Diga assim, 400 anos. Você imagina 400 anos de escravidão, irmão? 400 anos. Sabe o que isso me faz lembrar? Que nós passamos por momentos de dores, não tem jeito. Existem momentos que Deus nos permite, e é permissão de Deus, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Mas a Bíblia diz que 400 anos depois, Deus se lembrou do Egito. Não é que Deus se lembrou, Deus viu o sofrimento do Egito. E tirou aquele povo todo traumatizado do Egito e trouxe para o deserto, salvou aquela nação inteira. Agora tem um problema muito grande. Dos que saíram do Egito, que Deus livrou, quantos entraram em Canaã? Poucos. A maioria morreu no deserto. Sabe por quê? Porque não conseguiram deixar os traumas do Egito de sua vida. Continuaram vivendo aquela vida de escravidão. Sabe por quê, irmão? Porque o trauma, ele nos escraviza. Você já viu a pessoa, por exemplo, que foi abusada quando é novinha? Se ela não tomar cuidado, irmão, ela fica a vida toda sofrendo com isso. Ai, foi abusada pelo pai, ou pela mãe, ou por alguém. A mulher que foi traída, olha, o marido traiu a mulher. Por que traiu a mulher? Não sei. Talvez o marido nem merecesse aquela mulher, mas ela não consegue mais tocar a sua vida. Não, eu conheço pessoas, irmãos, que foram traídos, nunca mais conseguiram ajeitar suas vidas conjugais, porque acham que todo mundo vai fazer o que aquela pessoa fez. Sabe o que é isso? Trauma. Então o povo morreu lá no meio do deserto. Por quê? Porque eles não deixaram aquela vida de escravidão. Nós precisamos entender que Deus não esquece de nós. Ele não esqueceu de Mefibosete, amém? Ele não esqueceu, apesar dos traumas. Isaías 49:15, abre a tua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 15. Abra a tua Bíblia para nós lermos este texto, porque este texto prova, aleluia, que Deus contempla o teu choro, a tua dor. Ele não se esquece de você. Olha que interessante. E quem achou, diga amém. Olha para você ver, diz assim, ó: será que uma mãe pode esquecer do teu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer-se, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e os seus muros estão diariamente diante de mim. Olha, Deus está falando através da vida de Isaías, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, e é muito difícil que isso aconteça, mas Deus está dizendo assim: ainda que ela esqueça, eu jamais me esqueço de você. Então Deus, Ele contempla a tua dor, a minha dor. Ele sabe o tempo para restaurar todas as coisas da sua vida. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: irmão, vamos lá, com fé. Diga assim: irmão, Deus está contigo. Amém? Ele está contigo, Ele contempla a tua dor. Então você precisa crer que Deus jamais se esquece de você. Segunda coisa, você precisa estar disposto a sair dessa situação de traumas. Amém? Olha para você ver, o texto diz assim no versículo 6, ó. Olha aqui, ó. Então, ó, versículo 5. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, a casa de Maquir de Amiel. E aí no versículo 6 diz assim, ó: vindo Mefibosete,
filho de Jonathan. Olha que interessante, mesmo com toda a dor, com toda aquela situação, olha que interessante, a Bíblia diz assim, que ele estava disposto a ir até o rei. Você imagina? O texto diz, vindo Mefibosete, ele decidiu sair de onde estava. Amém? Ele decidiu sair de Lodebar. O rei mandou chamar. Opa, vou para lá. Tá ruim aqui. Vamos ver o que é que o rei tem para mim. Isso significa que ele estava inconformado com aquela situação. Sabe, irmão, você precisa dizer para a situação da sua vida, para os traumas da sua vida: eu não aceito mais você na minha vida. Eu não quero mais você atrapalhando a minha vida. Por favor. Fala com a titia lá. Quantas vezes ele deve ter dito: eu preciso sair daqui, deste esquecimento. Quantas vezes ele quis sair daquele lugar, mas não podia, não tinha ninguém por ele. Mas como Deus não se esquece, Deus enviou alguém lá. Agora, sabe o que acontece? Deus envia alguém, irmã Maria. Deus manda alguém falar conosco sobre esses traumas, através da palavra dele, como nós estamos falando aqui hoje. Mas a atitude de querer sair deles, de deixar esses traumas para trás, é sua e é minha. Eu preciso querer. Existiam coisas na minha vida que atrapalhavam eu de caminhar. E um dia eu falei assim: hoje eu deixo tudo isso aqui. Isso aqui não vai, isso não me pertence mais. Isso não. Lodebar, terra de esquecimento. Mefibosete diz assim: eu vou sair deste lugar. Eu vou sair deste lugar. Existem pessoas que estão presas em seus traumas, mas Deus está dizendo nesta noite que você precisa deixar isso para trás, para seguir a sua vida. Eu gosto do texto de João 11, Mateus 11, 28, que Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Sabe, sobrecarregados e oprimidos são pessoas que estão sofrendo, são pessoas traumatizadas, pessoas que não conseguem tocar a sua vida. E aí Jesus chama na responsabilidade e fala assim: pode vir até mim. Essa é a ideia. Agora a atitude de ir até ele é de quem? É minha e é sua. Amém? Eu preciso querer ir até ele, e eu preciso querer deixar Lodebar. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. Então diga glória a Deus. Agora você aplauda ao Senhor. Amém? Aleluia. Terceira coisa, eu só vou digitar o ponto que diz assim: você precisa vencer os seus medos. Porque os traumas muitas vezes nos causam medos, nos impedem, né, de sermos aquilo que Deus quer. Ele não teve medo de ir a Davi. Olha que interessante, porque ir a Davi era um risco. A família dele já estava morta, embora não tenha sido Davi quem o matou, mas era um risco. Mas ele falou assim: não, eu já tenho, eu vou lá, quem sabe. Então nós precisamos vencer os nossos medos. O que é que te impede? O que é que te faz ter medo de prosperar, de caminhar com Deus? Aleluia. Nós precisamos vencer os nossos traumas e automaticamente vencer os nossos medos. Quarta coisa, não se despreze. Diga assim comigo, ó. Não se despreze. Você não é qualquer um. Diga para o seu irmão assim: irmão, não se despreze. Você não é qualquer um. Sabe quem era Mefibosete? Príncipe. Mas ele havia esquecido disso. Sabe quem é você? Você é filho de Deus. Amém? Amém ou não? A Bíblia diz que você é filho de Deus. Você era criatura, mas agora você é filho. João 1,12. Mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Você recebeu quem? Aquele que recebeu a Cristo. Ele é filho de Deus. Vocês não são qualquer um, vocês são vencedores. A Bíblia diz o quê? Romanos 8,37. Quem sabe o texto aí? Vai, Vani. Mas em todas
as coisas nós somos mais Jesus. Vai lá de novo. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que você é vencedor. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Mas aí, por causa dos traumas que nós temos, irmão Messias, nós achamos que nós não somos ninguém. Entendeu, Zé? Nós ficamos achando, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Disseram que eu não ia conseguir. Eu, com essa questão aí que eu tenho, esse problema que eu tive no passado, Mefibosete, olha que interessante, né? Talvez essa não foi a atitude dele naquele momento, porque Mefibosete estava, irmão, no poço. Essa não foi a atitude dele de achar. Mefibosete havia esquecido quem ele era. Ele foi até o príncipe, sim, mas ele chegou ao príncipe. Olha o que ele diz assim, ó, nós não podemos ter essa atitude, irmão. Ele diz assim, ó, no versículo 8, no versículo 7, Davi fala com ele, olha aqui, você é Mefibosete? Sim. Você é filho de Jonatã? Sim. Estou devolvendo a você tudo que era do seu avô e do seu pai. E não era pouca coisa, irmão, era muita coisa. Eram terras, bois, ovelhas, lugares, era muita coisa que era de Saul. E aí sabe o que ele fala? Ele diz assim, quem sou eu para que o Senhor olhe para um cão morto? Olha como que ele se refere a ele mesmo. Ele se refere a ele mesmo como um cão morto. Sabe esse título de cão? Quando um judeu dizia assim, olha, você é um cão, ele estava falando assim, era a pior palavra que existia. Cão era o cara que era a pessoa que não valia nada. Ele se refere a ele como um cão. Sabe o que acontece? Ele esqueceu de quem ele era. Amém? Nós não podemos esquecer quem nós somos. Você não pode esquecer a importância que você tem. Deus enviou Jesus para morrer por você. As pessoas dizem assim, você não é nada. Mas Jesus diz, você é tudo para mim, porque eu morri por você na cruz do Calvário. Você não pode esquecer de quem você é. Você é especial. Amém? Diga para o seu irmão assim, você é especial. Amém? Aleluia. Olha, nós precisamos aprender a nos valorizar. Se Deus nos dá valor imensurável, olha o valor que Deus nos dá. Deus te deu um valor imensurável. Olha, irmão, a única religião que dá valor às pessoas, realmente, independente do que elas são, é o cristianismo. O cristianismo promove uma valorização nas pessoas que você não imagina. Então você precisa entender isso. Você é especial, você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é mais do que vencedor. E quando você entender isso, amém? Você vai começar a sair e os traumas da sua vida vão ficar para trás. Amém, querido? Eu vou continuar falando disso outro dia, mas nós vamos hoje orar aqui nessa introdução, aleluia, e Deus vai nos abençoar, amém? Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas no nosso meio, pode ficar em pé, por favor, que são pessoas que têm potencial, pessoas que são bênçãos de Deus, mas que estão travados por causa dos seus traumas, por causa das feridas da vida. Hoje Deus está falando com você assim, ei, é tempo de continuar seguindo, é tempo de deixar esses traumas, porque Deus tem novas coisas para a sua vida. Amém? Quantos recebem esta palavra aí, diga amém. Amém. Aleluia. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, te dou graças nesta noite, Pai.